Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. A sua existência, você na verdade é uma doença sexualmente transmissível, sabia? Isso é o básico da vida. Você nasceu por causa disso, é o que eu estou dizendo. Não a sua sexualidade, a de outra pessoa. Portanto, nós nascemos disso. Devemos acabar com isso? Essa é a questão. Não é sobre certo e errado. Não é sobre moralidade. É sobre a natureza limitada do que isso é. Você quer ficar preso nisso para sempre? Ou você quer pensar isso tudo é muito ruim e eu não quero tocar nisso? Não. Eu diria que para pelo menos 30 a 40% dos seres humanos, isso é apenas algo internamente passageiro, mas por causa da cultura social, todos eles acreditam que devem seguir naquela direção. Talvez tenha outros 30 a 40% para os quais isso seja uma necessidade muito compulsiva, outros 30 a 40% são medianos, eles são assim, eles necessitam, mas não tão compulsivamente. Essa é a natureza da população. Eu estou dizendo isso com um certo absoluto senso de percepção sobre isso. Nem todo mundo está ligado nisso o tempo todo, mas hoje a sociedade está cultivando eles assim. Se você não for assim, você não é normal. Portanto, o que querem dizer, essencialmente, é que todos os yogis do passado não eram normais, Gautama Buda não era normal, ninguém é normal, exceto aqueles que estão nos sites de pornografia. Ninguém é normal. Não, esse é um senso de fisicalidade altamente exagerado. Existe um corpo físico que veio à existência somente por causa da sexualidade de alguém, não é? Então, sexo como um instinto fundamental no corpo é uma coisa, mas residir na sua mente é outra coisa. Isso ocorre por causa de um certo nível de cultura ao seu redor. Isso ocorre porque alguém lhe disse que é um pecado, você não deveria pensar nisso, é só que existe uma maneira digna de lidar com isso. Para isso, nós criamos instituições, criamos um certo nível de comprometimento, porque existe uma necessidade fundamental dentro do ser humano de lidar com cada aspecto da nossa vida com algum senso estético, caso contrário, nos sentiríamos como animais. Veja, nós comemos. Podemos comer desse jeito. Quando você está com muita fome, você se torna parecido com um animal. Se você não tiver comido por 5 dias, você vai comer desse jeito, com as duas mãos. Como? Você já viu como um cachorro faminto come? Desse jeito. Um ser humano também vai se comportar assim, quando a necessidade se tornar assim. Agora, a mesma coisa, mas agora nós aprendemos a sentar adequadamente. Quando você está com muita fome, algum brahmachari está lhe mostrando o poder de seu pulmão. Você teria feito 3 alms até o momento em que ele finaliza um. Porque quando algo é muito necessário para você, basta que você espere 2 minutos e verá
O que é compulsivo se torna consciente. Comida, sexo, sono e morte. Essas são 4 coisas que são compulsivas. Um ser humano se distingue da natureza animal apenas por conduzir esses aspectos da vida também de forma consciente. É aí que, se você fizer essas coisas como qualquer outra criatura no planeta, no momento em que você vir alguém assim, você dirá, ele parece um animal, não é? Portanto, instintivamente existe uma certa compulsividade, mas você tem uma inteligência que pode torná-lo consciente para conduzir esse aspecto da vida conscientemente. Se você não fizer isso, então você verá que todos os dias você vai ouvir sobre estupros e brutalidade e todo tipo de coisa. O mesmo desejo que ele tem, qualquer outro homem tem, mas ele não consegue lidar com isso de maneira esteticamente correta, de maneira digna, a ponto das suas compulsões superarem a sua inteligência. Portanto, a primeira coisa é deixar de lado essa bobagem de ser pecado, de ser errado, de moralidade. Não é essa a questão. O importante é entender a natureza limitada do que isso é. Existem muitas pessoas que não conseguem parar de comer. Olá? A coisa boa sobre comer é que, se você não consegue parar de comer, isso será imediatamente notado por todos, inclusive aqueles que não o viram comendo. Da mesma forma, existem pessoas com a sexualidade, existem pessoas que adormecem onde quer que estejam. O satsang é um bom lugar. Acontece. Tudo bem. Portanto, isso é algo fundamental. Esses instintos básicos que temos no nosso corpo, comida, sexo, sono e morte. Quando você conduz essas 4 coisas conscientemente, esse é o momento em que você é um ser humano, incluindo a morte, estou dizendo. Este é o momento em que você é um ser humano genuíno. Caso contrário, seria um lapso evolutivo. Então, o que eu posso fazer, Sadhguru, é a evolução? Não, não. Aí é que está. Uma vez que você se tornou um ser humano, evoluir é por opção. Você irá evoluir ou não irá? Quando você era um macaco, você não optou por se tornar um ser humano, mas uma vez que você se tornou um ser humano, que tipo de ser humano eu quero ser é uma escolha sua. Em um certo momento de compulsão, você pode pensar, eu não tenho escolha. Não, você tem escolha. Você não aprendeu como exercer essa escolha. Ainda assim, os instintos estão lá, mas você pode conduzi-los por escolha, não por compulsão. Essa é a diferença. Todos vocês nasceram do sexo, mas você deveria viver em função disso pelo resto da sua vida. Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. É um elemento do seu corpo. Não é a totalidade dele. É um elemento de quem você é. Não é a totalidade de quem você é. Essencialmente, é um desejo. O que desejamos pode ser transformado, não é? Quando você era criança, você desejava uma bala de hortelã. À medida que você cresceu, você desejou outra coisa. Neste momento, você é um jovem adulto, você está ansiando por algo, mas os anseios continuam mudando, não é? Esse anseio vai mudar segundo as compulsões do tempo ou vai mudar por escolha consciente? Não é sobre você deve desistir disso, você deve desistir daquilo, você deve se tornar desse jeito, você deve se tornar daquele jeito. Também existem maneiras para isso. Aquele que quer transcender pode transcender. Não se trata de desistir. Se você transcender, você está livre de tudo. Mas o mais importante é, até mesmo quando você está envolvido nisso, você é uma escolha consciente ou você é um animal compulsivo? Essa é a questão, porque a diferença essencial entre um ser humano e um animal é que eles são uma reação instintiva à vida. Nós somos uma resposta consciente à vida. Exercite isso.
Está tudo bem, você não precisa se sentir culpado, não precisa se sentir, eu sou conduzido sexualmente, então eu não sou espiritual. Você é conduzido, então você pode fazer disso seu processo espiritual. Em vez de ser conduzido, se você se tornar o condutor, esse é o processo espiritual. Você quer ser conduzido por algo ou quer ser o condutor? Se você é o condutor, esse é o processo espiritual. Nós somos chamados de seres humanos. Nenhuma outra criatura nesse planeta é referida como um ser. Nós somos seres humanos. Isso significa que a qualificação básica é que sabemos ser. Infelizmente, a humanidade está tentando desafiar isso. Bem, eu tenho dito isso de várias formas. Se não aprendemos a fazer as coisas certas conscientemente, a natureza nos ensinará de uma maneira muito cruel. A coisa mais importante nisso tudo é a própria população. No momento, o que nos está incomodando com esse corona? Há uma densidade populacional que a faz pular por todo lado. Mas ninguém quer falar sobre isso. Em geral, os líderes do mundo não abordaram isso, porque ninguém quer ir contra grupos religiosos, que são sempre contra isso, por algum motivo. Isso está acontecendo por tempo demais. Então, uma coisa básica é a população. Esse é realmente o único problema, se você me perguntar. Ou seja, nós somos legais, mas é que somos muitos. Agora, nós administramos a morte com as ciências médicas, vacinas e tudo mais. Uma vez que tomamos a morte em nossas mãos, é apenas de bom senso tomar o nascimento também em nossas mãos. Mas cremos que é a obra de Deus. Morte, nós queremos garantir que temos responsabilidade sobre ela. E nós vamos cuidar disso. O nascimento também deve ser tratado da mesma forma. Se a morte for adiada, o nascimento precisa ser adiado. Isso é uma coisa importante. A pegada humana tornou-se tão grande, tão enorme, que não há espaço para outras criaturas viverem. Agora, isso pode não ser cientificamente correto, provavelmente não é, mas suponha que você seja um vírus. Suponha que você é um vírus e mora em outros animais, e a população animal está diminuindo e diminuindo. Você não escolheria um novo habitat? Talvez tenha sido isso que o vírus fez, porque não há animais suficientes. Uma coisa é que os animais selvagens têm se dissipado de uma maneira muito trágica. Outra coisa é que, todos os dias, outros animais estão sendo abatidos em um ano. Estamos abatendo mais de 70 bilhões de animais como alimento. 10 bilhões de pessoas matando 70 bilhões de animais em todo o mundo. Tenho certeza de que não estamos comendo isso tudo, mas é o quão brutalmente estamos vivendo. Portanto, se os animais hospedeiros estão desaparecendo, talvez o vírus esteja sofrendo mutação até mesmo para um ser humano. Isso não estou falando de ciência, apenas lógica simples. Se você fosse um vírus, não faria isso? Definitivamente você faria isso. Porque se seu habitat está desaparecendo, você gostaria de encontrar novos habitats, novos lugares para sobreviver. Então, de certa forma, mas não é hora de falar sobre essas coisas, não é hora de dizer que você fez isso, então é isso que está acontecendo e que você merece. Não, não é hora para isso. Este é o momento para uma ação sensata. Se as pessoas estão infectadas e sofrendo, elas precisam de sua compaixão e atenção. Não é hora de falar sobre tudo isso. Mas a longo prazo devemos pensar sobre essas coisas que, se não abrirmos espaço para todas as outras criaturas sobreviverem nesse planeta, então você verá, nem mesmo nós seremos capazes de sobreviver, porque nossa vida não é independente de todas as outras criaturas, particularmente micro-organismos.
Eles fazem muito parte da nossa vida. Você pode viver sem seus parentes e amigos, mas não pode viver sem micro-organismos. Eles estão fazendo tantas coisas acontecerem. Pelo que você sabe, esse vírus também pode se tornar amigável após um período de tempo, porque é assim que esses patógenos funcionam. Eles estão procurando um lugar para viver e prosperar. Então, a atividade deles está andando de uma certa maneira. Trata-se de um ensinamento? Veja, em toda situação há um ensinamento. Se estamos dispostos a aprender, se você estiver disposto a aprender, calamidades não acontecem. Todo dia, a todo momento, há um ensinamento, há um aprendizado, mas infelizmente não aprendemos, esperamos que as calamidades aconteçam e depois queremos filosofar sobre isso. Por favor, não filosofe. Por favor, não saia dizendo, bem, nós pegamos e você, realmente nós merecemos, ou as pessoas merecem. Aquelas pessoas que fizeram isso merecem aquilo. Deixe essa bobagem, isso não nos levará a lugar nenhum. Agora o importante é ver como não transportar o vírus. O importante é que você não se torne um vetor, que você não seja infectado. Certifique-se de que ninguém mais seja infectado. A coisa simples no momento é a distância de tudo. Essa é a hora de ficar sozinho, é a hora de voltar-se para dentro. Bem, estou tentando lhe tornar espiritual há muito tempo. Parece que você precisa de um vírus. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Se você tivesse que emitir qualquer tipo de som sem usar a língua, quais seriam os sons que você conseguiria emitir? Eu quero que você experimente e veja. Certamente você pode fazer A. Possível? Sim, possível. O que mais? Suponha que você não tivesse língua. Quais são os sons que você conseguiria emitir? Você pode fazer A, você pode fazer U, você pode fazer Tente qualquer outro som. Alguém que não pode falar. Uma pessoa muda, que não pode falar. Quais são os sons que ela faz? Porque esses três sons não requerem o uso da sua língua. Veja, se você remover a sua língua, você é capaz de produzir apenas três sons, A, U, Você está usando a língua, colocando a língua em diferentes posições no seu palato, para misturar esses três sons e produzir todos os outros sons que você produz. Se você conhece algo sobre a televisão a cores, você sabe que existem apenas três cores básicas. Usando essas três cores, você vê todas as outras cores possíveis na tela. Da mesma forma, existem apenas três sons básicos. Usando esses três sons, você é capaz de produzir todos estes outros sons. A língua apenas o ajuda a misturar esses três sons de muitas maneiras complexas. Agora, esses três sons, A, U e Ma, são referidos como sons básicos ou sons universais, porque esses três sons são a base de todos os outros sons que você pode emitir. Se você emitir esses três sons juntos, o que você obtém? Não é Om. Então, esses são os três sons básicos que são a base de todos os outros sons que você pode produzir.
Portanto, Aum é conhecido como o som universal ou o som básico na criação. Se isso for verdade, por que apenas uma certa religião parece estar usando Aum como uma marca para si mesma e em nenhum outro lugar isso é conhecido? Isso não é verdade. Onde quer que haja um ser realizado, ali estará o som Aum. Por exemplo, o cristianismo nasceu em Jerusalém, onde a língua na época era o aramaico. O aramaico tem uma certa inflexão em que o som é dominante. Então, no cristianismo, quando encerram algo, nos dias de hoje, o que quer que eles digam, eles terminam com Amém. Se você observar a forma que se diz no Vaticano, sempre se diz Amém. Se você remover o N e disser Amém, fica Se você quiser entender isso, poderá ver uma inflexão semelhante em Tamil. Sim, por exemplo, Ram. Você conhece Ram, nascido em Ayodhya? Ele veio para o sul. Quando ele veio para o sul, quando Ram entrou em Andhra Pradesh e Karnataka, as pessoas o chamaram de Rama. Então ele cruzou a fronteira de Tamil Nadu e as pessoas o chamaram de Raman. Se Krishna vier para Tamil Nadu, o que você faz? Krishnan. Se Arjun vier para Tamil Nadu, o que você faz? Arjunan. Se Bhim vier para Tamil Nadu, o que você faz? Bhiman. Qualquer pessoa que passar pela fronteira de Tamil Nadu será anificado. Essa inflexão do an em Tamil é muito mais forte do que no aramaico. Amen. Você tira o N, fica apenas Am. Hoje em dia, esse Amen foi para os Estados Unidos da América e se tornou Amen. Essas são distorções culturais e linguísticas que acontecem. No Islã, nasceu também na mesma região, sob as mesmas influências culturais e linguísticas. Eles dizem Amin. Retire o N e diga Amin. É o mesmo som. Porque onde quer que um ser humano se torne silencioso por sua própria natureza, não é um silêncio do professor da escola, não é um silêncio de tampar seus ouvidos. Se você se torna silencioso por sua própria natureza, o som Aum irá reverberar no sistema, porque o som raiz para a sua existência física é o som Aum. Quando o som Aum reverbera, ele começa logo abaixo do umbigo e termina na ponta do seu nariz. Essa reverberação ocorrerá por si só. Então, quando um ser humano senta verdadeiramente em silêncio, com um silêncio interior absoluto, ele sempre se torna consciente do som Aum. Quando ele transmitiu, isso ficou distorcido ao longo do tempo de acordo com as influências linguísticas e culturais. Até na Índia, Aum se tornou Om. Não é Om. Você abre a boca e diz fecha gentilmente a boca e se torna U. Fecha totalmente e se torna O som Aum tem inúmeros benefícios. Mesmo hoje, se alguém vier aqui com qualquer tipo de perturbação psicológica,
A primeira prescrição é sempre Aum. Você faz isso por algumas semanas, você se estabiliza e depois seguimos para outros aspectos. Eu posso mostrar-lhe centenas de pessoas que, do ponto de vista médico, acreditava-se que elas precisariam de medicamentos psiquiátricos pelo resto de sua vida e que se livraram completamente da necessidade de medicação simplesmente pronunciando Aum. Se você está sofrendo com medo excessivo, sonhos distorcidos, pesadelos, mente instável, corpo instável, se a sua condição geral é fraca, você tende a adoecer com muita frequência, especialmente as crianças, se elas têm distúrbios de atenção. Pronunciar Aum por alguns minutos por dia fará uma enorme diferença para ela. Se você tem problemas que você não consegue encontrar uma solução na sua vida, pronunciar Aum será realmente transformador para você. Em algumas semanas, você poderá notar uma diferença fenomenal na forma como funciona, porque esse é o som básico da sua existência física. Você vai e se senta no auditório. Nas primeiras cenas você diz, é isso, ele vai fazer isso. Quando chega a última cena, algo totalmente diferente aconteceu. Depois você sai e diz, uau, que filme maravilhoso. O que você está dizendo é que se todas as suas previsões derem errado, isso é maravilhoso. Por isso, não tente adivinhar a sua vida. Namaskaram, Sadhguru. Meu nome é Muskan Bhavna. E minha pergunta para você é que muitas vezes na vida enfrentamos situações em que não sabemos o que vem depois. Não sabemos o que está acontecendo agora. Estamos completamente inconscientes. E nesse momento, nossos amigos, nossos pais nos dão esta única sugestão: seja positiva. Mas quando eu não sei o que está acontecendo, como posso ser positiva? E nessa altura, a clareza parece mais importante do que a positividade. Então, como posicionamos os dois? Então, o que eles chamam de positivo é confiança. Tenha confiança, não se preocupe. Confiança sem clareza é um desastre. Sim. Se não consegue ver claramente, você pelo menos deve estar hesitante. Se você está confiante, você vai entrar em algo. Às vezes você pode escapar, mas o que vem no seu caminho você não sabe. Então não se trata de ser positivo ou negativo. O importante é, nessa fase da sua vida, você apenas foque em aprimorar essa vida. Não se preocupe com o que ela vai render. Você não deve se preocupar com o que essa vida vai render. O que ela vai render depende do momento em que estamos, de muitos outros aspectos da vida. Mas se isso é uma vida aperfeiçoada, ela vai render algo que vale a pena. Não importa no que ela vai render. Quem sabe? Talvez você não vai se tornar um artista, talvez você vai se tornar um engenheiro, talvez você vai se tornar um médico, talvez você vai se tornar outra coisa, quem se importa? Enquanto você aprimorar essa vida, algo que vale a pena surgirá dela. O que vai acontecer no final? O que vai acontecer no final? A mesma coisa. No final, como lhe dissemos, isso aconteceu. Um criminoso da pesada foi condenado à morte na América. Morte de cadeira elétrica. Então, sempre o padre vem no final e o padre veio e disse, meu filho, diga-me o que você quer que eu faça. O que você desejar eu farei? Um condenado muito pouco arrependido disse, pai, quando eles puxarem o pistão, por favor, segure a minha mão. Então, muito positivo.
Há várias maneiras de olhar para isso. Eu tinha uma piada desagradável, estou tentando amenizá-la para que ela se encaixe na instituição. Veja, quando eu não sei o que é o futuro, essa é uma declaração muito lúcida, porque ninguém sabe o que é o futuro. Você sabe o que vai acontecer nos próximos 5 minutos? Não. Não, Sadhguru, meu astrólogo. Bem, o seu astrólogo sabe o que vai acontecer nos próximos 10 minutos de sua vida? Ele sabe? Não. Ele não sabe 10 minutos de sua própria vida, mas ele sabe de toda a sua vida. É uma coisa fantástica, não é? Então, você não sabe o futuro. Não é uma grande coisa? Felizmente, suponha que você saiba de todo o seu futuro. Você não gostaria de cometer suicídio agora mesmo? Hã? Não é maravilhoso que, apesar de todo o seu cérebro, você não consiga imaginar qual é o próximo momento? Olá? Não é maravilhoso? Alguma vez você viu um filme de suspense? Já viu? Veja, nesse momento há um filme de suspense maravilhoso no teatro local. Nenhum de vocês assistiu? Eu já assisti. Devo contar-lhe a história? Está bem, a história toda vai demorar muito tempo, por isso vou lhe contar a última parte do suspense. Está bem? Devo contar? Não. Por quê? Porque suspense significa o seguinte: você vai ver o cartaz, oh, esse cara, eu acho que ele vai fazer isso, aquele cara vai fazer aquilo, ou esse diretor, muito provavelmente é assim que vai ser. Então você entra e vê todas aquelas imagens imutáveis, e aí você diz, definitivamente esse cara vai fazer isso, aquele cara vai fazer aquilo, todo tipo de projeções. Você vai e se senta no auditório. Nas primeiras cenas você diz, é isso, ele vai fazer isso, mas ele fez algo diferente. Então você diz, ele vai fazer isso, e ele fez algo diferente. Você diz, isso vai acontecer, e algo diferente aconteceu. No meio do filme você fala com seu amigo, a última cena é definitivamente assim. Quando chega a última cena, algo totalmente diferente aconteceu. Depois você sai e diz, uau, que filme maravilhoso. Sim? Você foi lá, se sentou, viu a primeira cena, e você disse, isso é o que vai acontecer. E é isso que aconteceu na última cena, como acontece na maioria dos filmes. Então você sai e diz, esse não é bom, não é? Então, essencialmente, o que você está dizendo é que se todas as suas previsões derem errado, isso é maravilhoso. Se todas as suas previsões se tornarem realidade, isso não é bom. Então eu pergunto, o que há de errado com a sua vida? A sua vida é fantástica. Você pode prever o que for. Tudo corre mal, corre mal, corre mal. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. O único problema é, você perdeu sua capacidade de desfrutar o suspense. Esse é o seu único problema. Sim. Você quer saber o fim. Você é um manipulador de resultados. Sim. Você é um manipulador de resultados. Você quer saber o fim antes de jogar o jogo. Manipulador ou não? Hoje em dia é um crime nesse país, manipulação de resultados. Por isso, não tente adivinhar a sua vida. Vamos ver o que diabos acontece, hein? Aconteça o que acontecer. Você veio aqui sem nada, você vai sem nada. Então, qual é o problema? A única coisa é, você fez a sua experiência de vida suficientemente profunda, intensa o suficiente. Isso é tudo que existe. O que tem que acontecer? Então, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer amanhã? Vou lhe dar uma simples coisa. A melhor coisa sobre a vida é, o amanhã nunca acontece. Sim? Se você apenas souber como lidar com o que é agora, você sabe como lidar com toda a sua vida. Esse momento, se você souber como administrar seu pensamento, sua emoção e seu corpo, todo o drama lá de fora acontece. Mas se isso estiver assim, este será alegre e maravilhoso, não importa qual seja o drama ao seu redor. Sim?
Ou, e se isso acontecer? E se isso acontecer? Sim, todas essas coisas podem acontecer. Mas você veio aqui para experimentar a vida, não para evitar a vida, não é? Temos certeza? Temos certeza? Você quer ir agora mesmo para o museu? Não, não, não. Ah, vocês estão interpretando errado a minha pergunta. Vocês são estudantes de arte. Não, não, não estou te pedindo para irem visitar o museu. Como um artefato, você quer entrar no museu? Agora mesmo? Não, esse é o momento de viver. Viver significa que você não sabe o que diabos é o amanhã. Qualquer coisa. Ou você deve estar entusiasmado sobre ele, ou você pode se sentir assustado sobre ele. Você está com medo porque você já determinou o que deveria acontecer. Você está com medo de que o que você pensa pode não acontecer. Mas antes de mais nada, por que você está pensando no que deveria acontecer? Se você está dedicado ao processo, dependendo de qual processo nós estamos fazendo, de acordo com isso, a vida se desdobrará amanhã. Sim? Existem muitas dimensões para isso. Se você explorar todas elas, se você apenas explorar sua biologia, a vida vai acontecer de uma maneira. No sentido de que, se você tomar conta do seu eu físico, do seu corpo, 15 a 20% da sua vida e do seu destino acontecerá da maneira que você quer. Se você tomar conta da sua mente, do seu pensamento e da sua emoção, 50 a 60% da sua vida e do seu destino acontecerá da maneira que você quer. Se você tomar conta de suas energias vitais, 100% da sua vida e do seu destino acontecerá da maneira que você quer. Essa é uma escolha que você tem. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Primeiro, você ingere essas duas coisas pela manhã. Essas duas coisas podem fazer milagre na sua vida. É um ótimo depurativo e também remove a inflamação celular. Se você reverter isso, verá que seu dia vai durar facilmente 20 horas, sem muito esforço. Estou muito feliz por começar o meu dia desfrutando deste café da manhã com você, que parece muito intrigante. É assim que você começa o seu dia? Sim, o mais importante quando comemos é que devemos entender que a comida é o que constrói nosso corpo em um certo nível. Em outro nível é a parte principal do nosso combustível para conduzir o dia. Quando digo parte principal do combustível, existem outros aspectos como a água, o ar, a luz solar. Portanto, todos os aspectos da alimentação é sobre equilibrá-la para saber o que é mais importante em sua vida. Se você comer certos tipos de alimentos, 70% de sua necessidade de energia vem da comida que você come. Isso significa definitivamente que você vai dormir por 6 a 8 horas por dia? Isso significa que o seu tempo de inatividade é 1/3 de sua vida? 1/3 da sua vida se foi sem que você saiba o que aconteceu. Portanto, se você mudar os padrões de alimentação, e há também outros aspectos, há um aspecto yógico nisso, mas se você mudar, se você comer assim, verá que o volume de comida que você precisa diminuirá significativamente. Você não precisa se restringir apenas ao que está aqui. Mas depois disso, se você comer, o volume de comida que você come também diminuirá e a sua habilidade de obter mais energia da luz solar, do ar e da água aumentará. Agora, como eu disse, para a maioria das pessoas 70% virá da comida. Se você reverter isso, que 30 a 40% venha da comida, o resto virá dos outros 3%, então você verá que será fácil seu dia durar 20 horas sem muito esforço. E você vai viver mais, é isso que significa. Porque todo mundo está pensando em viver por mais anos, mas não é importante que você viva por mais horas por dia? Por dia, isso é verdade, absolutamente. Mas é só isso ou terá algo a mais para o seu café da manhã?
Bem, geralmente haverá mais uma romã, e se eu vou estar muito ativo fisicamente, digamos que eu vá jogar uma partida de golfe porque eu ando os 18 buracos, eu não ando de carrinho, coisas assim, então talvez eu adicione algum carboidrato, talvez um idli ou um chapati ou qualquer outra coisa, seja trigo, arroz ou mileto. Qualquer uma dessas coisas acrescentamos para que haja carboidrato suficiente para a atividade física, mas se eu estou apenas entrando em mais atividade mental e fisicamente não estou me movendo muito, estou sentado, é só isso. E talvez eu beba um copo de alguma coisa, geralmente temos certos mingaus de mileto bem líquidos e coisas assim, que você pode beber como café, quero dizer, é líquido. Então, Então, eu posso ver essas coisas interessantes dispostas, se você puder explicar o significado delas, e são muito interessantes essas bolas amarelas e verdes. O que é isso? uma é uma bola de folhas de nim recém-moídas, bola de folhas de nim. A outra é uma bola de cúrcuma. A cúrcuma nós cultivamos por aqui mesmo, que é absolutamente orgânica, vinda de solos muito ricos, e é claro, o nim vem das árvores. Essas duas coisas podem fazer um milagre na sua vida. Primeiro, você ingere essas duas coisas pela manhã. Espere 10, 15 minutos para que se espalhe, porque esses dois vão reduzir os níveis de inflamação no revestimento do estômago e também limpa todas as bactérias desnecessárias que possam estar lá. No caso de algum parasita, tudo isso vai ser cuidado e também vai trazer um certo brilho para você. Não me pergunte por qual motivo eu não estou brilhando. Você está sempre. Então, eu não comi nada. Deveria ter estômago vazio? Sim, sim. Estômago vazio e alguma quantidade de água, não muita água, para que tenha água suficiente para se espalhar. Agora eles têm mantido a temperatura ambiente, mas em casa, quando você faz isso, você bebe água morna, não água quente, apenas morna. Só um de cada, não Você é? pode pegar todas as 4? Sim. Algum aviso que queira me dar? Nem é geralmente muito amargo. Não, não, você engole como uma pílula. Isso não é nim de qualquer maneira, isso é cúrcuma. Estou indo aos poucos. Apenas engolir? Não com água? Com água você pode engolir, como um comprimido. Ok, agora nim. Pessoal, eu vou provar isso. É amargo, Sadhguru. Então, veja, isso é uma forma de se climatizar para a vida. Uma vez que você come algo tão amargo, no restante do dia, o que quer que as pessoas façam com você, você sente que é fantástico. Este é um bom truque. O que mais? Eu posso ver que também tem algumas frutas secas. Isso é meti germinado, que é muito importante para trazer depuração celular ao corpo. Então, você deve mastigar isso bem até que se torne uma pasta em sua boca e então engula. E isso é amendoim demolhado por mais de 6 a 8 horas. Então, essa imersão é muito importante. E estes são de altíssima qualidade proteica, porque são amendoins cultivados organicamente. Veja, o que você chama de híbrido ou mesmo de modificado, eles serão deste tamanho, esses não deveriam ser ingeridos, estes são originais do jeito que são, do jeito que deveriam ser. Então, isso vai cuidar da sua proteína também. E há muitas outras enzimas nele que são muito, muito vitais. Houve um tempo em que, durante meses, eu vivia apenas com amendoim e uma banana. Durante o dia inteiro. O dia inteiro. Tem todos os nutrientes que você precisa. E isso, é claro, são amêndoas, isso é para minhas viagens internacionais, porque aqui não é uma coisa local. A amêndoa não é uma coisa local, estão cultivando, mas não são muito populares. Isso é novamente uma noz, que você conhece os benefícios das nozes. Combina com você, sabe? Por que combina comigo? Porque é maluco. Isso é feijão moyashi germinado, que, mais uma vez, tem muita proteína. E a parte verde dele é muito importante. E é muito importante que a amêndoa seja demolhada e esta está descascada, porque este tipo de noz tem o seu próprio mecanismo de autodefesa no momento em que você a mergulha na água. Agora, a semente acredita que vai ser plantada.
Vamos decepcioná-la, mas ela acredita que vai ser plantada e ela vai germinar e se tornar uma grande árvore e ela tem seus próprios sonhos. Então, quando você a germina, o que ela faz é, existe um certo agente cancerígeno dentro da nós que fica na superfície, logo abaixo da pele, para que os insetos não a comam. Minhocas e insetos não irão atacar naquele momento. Então, você deixa na água para dar a ela a sensação de que ela vai crescer e depois descasque, então você verá esse agente cancerígeno sumiu. Do contrário, quando você comer uma amêndoa, você está comendo aquele agente cancerígeno, sem saber disso, você a está consumindo? Ok. Isso é interessante. Eu não sabia disso. Isso é pra falar da... Eu tenho que esperar por 10 minutos antes de consumir tudo isso, certo? Não, você pode provar. Eu posso. Ok. Eu vou enquanto falamos, eu provavelmente vou começar com amêndoa. Você não está comendo meti, isso é amargo também. É? E é muito bom. É um ótimo depurativo e também remove a inflamação celular. Muito importante. Existem alimentos que devemos evitar? Alu paratha, chola bhatura. Como chama aquele? Sabudana. Frango na manteiga. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Para um meditador, o maior inimigo é o sono. Alguém diz algo assim: não, Sadhguru, é o celular. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Se você ingerir, será feita uma limpeza no sistema? É realmente mágico? É o sistema linfático que mantém a gestão de fluidos no corpo e cuida dos organismos externos que perturbam o seu sistema. Cuida dos ferimentos, das inflamações e de outros problemas. Não se trata apenas de ferimentos físicos. Em nível celular, existem inflamações que necessitam ser tratadas e monitoradas o tempo todo. E também lida com todos os resíduos. Os resíduos celulares que existem no corpo precisam ser limpos. Do contrário, irão se acumular e se tornarão tóxicos. E também lida com as células cancerígenas. Então, o sistema linfático é extremamente vital para mantermos a saúde, é claro, mas para mantermos a vibração, o seu sistema linfático deve estar ativo. Portanto, entre os órgãos linfáticos, o mais vital é o baço, já que os outros podem ter sido removidos de você. Você tem as amígdalas? Você ainda tem ou já se foram? Você tem apêndice ou já se foi? Porque hoje em dia os médicos não estão fazendo isso. Do contrário, quando nós estávamos crescendo, eles diziam ser padrão. Se você tem 13, 14 anos, eles simplesmente removiam suas amígdalas. Dentre todos os meus irmãos, eu fui o único que não teve isso removido. Simplesmente removam suas amígdalas, removam o apêndice. Digamos que eles te abram para fazer alguma outra cirurgia, remova o apêndice. Isso costumava ser uma prática padrão, não mais, felizmente. Então, todos esses órgãos que, você sabe, gerem o sistema linfático, mantê-los em boas condições é extremamente vital para conhecer a vibração do corpo. Do contrário, ele irá... Sem que você saiba o que está acontecendo, ele fará assim. Você se tornará como uma galinha doente. Daí, se eu lhe pedir para meditar, fechar seus olhos... Você sabe? Sim, porque manter o corpo em um certo nível de vibração e o sistema de purificação trabalhando bem é muito vital. Se um ser humano quer se sentar com os olhos fechados e alerta, porque, para um meditador, o maior inimigo é o sono? Não. Alguém diz algo assim: não, Sadhguru, é o celular. Eu quero meditar, mas este é um problema diferente.
Mas dentro do sistema, o maior inimigo para quem deseja meditar por longos períodos é o sono. Para manter os olhos fechados e permanecer desperto e vibrante, é extremamente essencial que seu processo linfático esteja funcionando ativamente, que suficiente purificação esteja acontecendo no corpo. É por isso que o seu sadhana matinal é tão vital, especialmente se estiver praticando Hatha Yoga, Surya Kriya, Shakti Chalana Kriya. Você deve entender que seu sistema linfático está ativo. Definitivamente o sadhana deve cuidar disso. Se você tem menos de 45, 50 anos de idade, o sadhana é bom o bastante, ele faz a maior parte do trabalho. Mas se você iniciou seu sadhana mais tarde, na aposentadoria você iniciou seu sadhana, então talvez um pouco mais de ajuda possa ser necessário. Assegure-se de que você bebe mais água do que é necessário para a sua sede, um pouco mais, talvez de 20 a 25% a mais de água. Como eu sei que estou bebendo água o suficiente? Sabe? Se você não estiver tomando qualquer ou nenhuma medicação, se você está bebendo água o suficiente, sua urina sairá da cor da água, sem outra coloração. A menos que você esteja tomando medicamentos, não deve haver nenhuma outra cor, ela deve sair como água. Se ela não estiver saindo assim, isso significa que você não está bebendo água o suficiente. Isso é importante. Isso é muito importante que os fluidos do seu corpo sejam bem geridos, pois esses fluidos precisam estar circulando no corpo e limpando toda a sujeira que está ocorrendo. Simplesmente o trabalho diário do corpo cria tantos resíduos, tantas impurezas que precisam ser removidos com eficiência. Se não estiver acontecendo assim com muitos de vocês, o que vejo, ao menos com alguns, se você está com menos de 35, 40 anos de idade, isso deveria acontecer. Você deveria apenas acordar um pouco mais cedo e fazer mais sadhana. Do contrário, existe algo chamado de Triphala. São 3 frutas mágicas do mundo tropical. Misturando-as da maneira correta, o Triphala, com um pouco de água, ou uma colher de leite, ou algo assim, se você ingerir até mesmo com mel, se você ingerir, a limpeza no sistema acontecerá? É realmente mágico? Porque eu não tomo nada dessas coisas, mas eles me dizem que o Triphala disponível aqui na loja é muito bom. Deveria ser? Eu não sei, mas você deveria experimentar e ver. Do contrário, seja de onde for, o Triphala faz maravilhas para assegurar que o seu sistema linfático seja ativado. Quando falamos de transcendência, quando falamos de espiritualidade, yoga, estamos vendo como ir além das limitações do tempo e do espaço. Porque o tempo e o espaço pertencem ao plano físico da existência. Uma vez que você aspira a ser espiritual, o que isso significa é que você está aspirando a ser algo mais do que o físico. Uma vez que você é algo mais do que o físico, isso significa que você deseja estar além das limitações do tempo e do espaço. O templo de Mahakala, o linga que é consagrado lá, é de uma natureza fenomenal. Vai sacudir você da raiz da sua existência. É realmente uma consagração incrível. É feito apenas para esse propósito, que de alguma forma ele o dissolva. É preciso estar pronto para entrar nesse templo adequadamente, porque é de um tremendo poder e não é para os fracos de coração. Isso o sacode por dentro. Todos os dias, a oferenda que precisa acontecer, a Mahakala, são cinzas frescas do crematório, porque é disso que ele gosta e é isso que o mantém funcionando do jeito que está funcionando. Infelizmente, eu ouvi dizer que
Estamos ficando tão civilizados. Agora, parece, porque alguns ativistas protestaram, eles não estão usando as cinzas do crematório, eles estão usando esterco de vaca ou de touro. Infelizmente, isso não é apenas uma questão cultural, há uma ciência nisso. Se trouxermos cinzas do local da cremação e outras cinzas, eu posso mostrar qual é a diferença entre as duas. Experiencialmente, é uma diferença fenomenal. E é muito importante que esse processo continue, porque essa é a natureza de Mahakala. A própria presença do que é essa Mahakala Rupa é que quando você vai para lá, tudo se vai. Tudo é queimado em cinzas. Isso significa que você se torna livre do físico. Ele o impulsiona para a sua libertação suprema. Você quer fazer isso gentilmente? Nós temos tudo aqui. Você quer fazer isso de uma maneira explosiva? Você realmente quer ser pressionado com força e você não tem o coração fraco? Então, o Templo Mahakala é um processo fenomenal. O corpo deve dormir, sua mente deve dormir, tudo deve dormir, mas você deve estar acordado. Todos os dias, você tem iluminação grátis quando você vai dormir. Mas o problema é que você está inconsciente. Você domina sua mortalidade se você apenas conseguir ficar acordado no momento em que adormece. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Cada célula no corpo está programada para a saúde. Então, por que ela causaria doença? O problema está sendo gerado a partir de dentro, portanto, para obter acesso a isso, há muitos passos a serem dados. As doenças humanas são de dois tipos diferentes. Existem as doenças infecciosas e as doenças crônicas. As doenças infecciosas acontecem no corpo porque um agente exterior invade o sistema e causa certos problemas que precisam ser tratados com medicação. Porém, as doenças crônicas, o que isso significa é que o nosso próprio corpo está criando o problema, uma doença está sendo fabricada no sistema. É de conhecimento geral que cada célula no corpo está programada para a saúde. Então, por que ela causaria doença? Algo muito fundamental se desequilibrou? Ou existe um certo nível de desentendimento dentro do próprio sistema, onde ao invés de criar saúde, ele está criando falta de saúde, e nós podemos estar incubando esse desentendimento de muitas maneiras diferentes? Quando eu digo desentendimento, não se trata do mal entendido ou do entendimento da sua mente. Ao nível celular, ao nível elementar, existe desentendimento. Então essas coisas podem se alterar apenas trazendo um certo equilíbrio no sistema, ativando um certo nível de energia interior e acessando a dimensão mais profunda de quem você é, que é o próprio Criador deste corpo. O próprio Criador desse corpo está dentro de você, e quando isso é assim, se houver um trabalho de reparação a ser feito neste corpo, você deveria ir ao fabricante ou ao mecânico do bairro? Porque o problema está sendo gerado a partir de dentro, é muito importante que se encontre uma solução interior para isso.
O processo do engenharia interior é somente sobre isso, que você encontra acesso a essa dimensão mais profunda de inteligência e competência dentro de nós mesmos, a qual é capaz de gerar este corpo. Está criando este corpo a partir de que tipo de material? Se você comer um pedaço de pão, ele se transforma em sistema humano em algumas poucas horas. Então existe uma dimensão de inteligência e competência dentro deste. Se você simplesmente encontrar o acesso a isso, a saúde nem sequer é algo com que se tenha de lutar. Portanto, para obter acesso a isso, há muitos passos a serem dados. O passo mais simples que alguém precisa dar é que esse alguém se abra para essa possibilidade, antes de tudo. Pensar e entender que, para todos os problemas que eu tenho, existe uma causa exterior e existe uma solução exterior, é uma maneira muito tola de abordar todo o processo. Para doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, asma, alergias, obesidade, transtornos alimentares e tantas outras desse tipo, as quais são todas essencialmente geradas a partir de dentro, todas essas coisas podem ser controladas a partir de dentro se somente estivermos dispostos a prestar um certo nível de atenção à dimensão mais profunda de quem somos. O engenharia interior é um processo poderoso para se aproximar daquilo que há de mais profundo em você de maneira científica. E essa é definitivamente uma maneira de criar uma vida saudável, 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 saudável. Então, o processo que você chama de espiritual não é um processo psicológico? A sua memória não tem nada a ver com isso. É um processo da vida, é um processo existencial. Isso só pode ser possível se você se permitir ser apenas o pedaço de vida que você é. Para isso, nós fazemos muitas coisas aqui. Sabe, você deve ter visto as pessoas no ashram andando com esses crachás laranjas. Se você vir essas pessoas usando os crachás de silêncio, simplesmente se cale. Porque se calar é apenas a metade do trabalho. Tornar-se silencioso só é possível quando você não pensa muito em si mesmo. Se você pensa algo de si mesmo, se você pensa eu sou inteligente, como poderá se calar? Me diga. Se você pensa eu sou inteligente, como poderá se calar? Se você perceber que você é, na verdade, estúpido, que você não sabe nada sobre esta existência, então... Não é mesmo? Então você poderá simplesmente olhar a vida com um grande senso de deslumbramento, sem que um pensamento sequer apareça em sua mente. Se você acha que é inteligente em relação a tudo, você tem explicações, cálculos e bobagens rolando na sua cabeça. Quando você vê uma coisa, 1000 pensamentos disparam, não é mesmo? Você não está sentado aqui neste satsang totalmente silencioso. Você está concordando comigo, discordando de mim, fazendo comentários internamente, fazendo comentários sobre a roupa que alguém ao seu lado está usando, apreciando, depreciando. Está acontecendo de tudo. Estou errado? Porque no momento em que você acha que o que você está pensando tem algum valor, então você não pode conter isso. Não há como parar. Vai apenas continuar e continuar e continuar. Quando você percebe que o seu processo de pensamento não tem absolutamente nenhum valor em termos de vida, é apenas a memória se reciclando. É apenas a mesma bobagem de sempre se reciclando. Mas se você está entusiasmado, se você está enamorado por essa reciclagem, se você acha que ela é ótima, você não consegue pará-la. Quando você perceber os padrões do que isso é, quando perceber a estupidez que isso é,
Então, lentamente, você vai se distanciar e isso entrará em colapso, porque sem atenção não poderá continuar. Algum dia, se você quiser, se você tiver a intenção de atravessar a fronteira, você deve estar perto da fronteira, não é mesmo? Se você estiver muito fundo, talvez não consiga atravessar. Isso foi tudo o que eu disse. Eu disse, esteja no limite se você quiser atravessar. Portanto, viver no limite, essencialmente, de muitas maneiras, é algo fundamental para que você não fique preso onde está. Onde você está é uma realidade, não se pode negar isso. Mas você tenta estar no limite para que, quando a oportunidade surgir, você pule? Fácil, não é? Sim. Se você está preso muito no fundo, você não poderá pular mesmo que você deseje. Por isso o limite. Portanto, viver no limite, essencialmente, em linguagem normal, poderia significar viver perigosamente. O que é perigo é apenas uma questão do que você é capaz e do que você não é capaz. Não é? Então, se você quiser aperfeiçoar sua capacidade, particularmente com a natureza interior, se você não estiver no limite, você ampliaria a sua capacidade? Não, você permaneceria estagnado. Portanto, é por isso que estou dizendo que você deve sempre viver no limite quando se trata do seu interior. Você não tem que arriscar seu corpo físico na estrada, não é essa a questão. Na rodovia, 8, você não precisa pegar um caminhão que está vindo, você quer correr no meio e ver. Só para viver no limite, essa é uma maneira tola de se viver no limite. Mas na natureza interior, você vive no limite porque realmente não existe perigo. O perigo é um equívoco. Se você cair na rua, você morrerá, o que é um perigo. Se o que você acredita neste momento, digamos, você acredita em algo, digamos, uma ideologia ou um sistema de crenças ou algo assim? Portanto, se você vive no limite com esse sistema de crenças, constantemente tentando ultrapassar o limite dentro de si, independente do que aconteça, o que vai acontecer com você? Estou perguntando, a sua vida está em risco? Não. O que está em risco é tudo aquilo que você pensa que você é pode colapsar. Essa é a ideia toda. Suas noções devem sumir se a realidade tiver que resplandecer, não é mesmo? Você não tem que inventar a realidade. Se você a inventar, isso não é a realidade, não é? Veja, isso não é trabalho duro. Isso não é trabalho duro porque você não tem que criar nada, já está lá. Você está inventando muitas noções. Se você parar de inventar suas noções, se simplesmente aprender a sentar-se aqui quieto, todas as suas noções vão sumir, não é mesmo? Portanto, você não tem que criar nada, você apenas tem que parar de criar. Eu só estou dizendo que descanse. Isso é tudo que a espiritualidade é. Se você simplesmente descansar, se você realmente descansar, você está lá. Mas você não descansará. Você está sempre correndo como se você fosse chegar a algum lugar. Eu estou lhe dizendo que você não vai chegar a lugar algum, você está correndo sem sair do lugar. Correr sem sair do lugar pode ser bom para o corpo físico porque ele se exercita, mas correr internamente sem sair do lugar não está produzindo nada. É uma perda de tempo e um desperdício de vida. Estou dizendo apenas que descanse. Aprenda apenas a estar na quietude. Todos os seus males desaparecerão. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. No momento em que nascemos como seres humanos, de alguma forma, nossas vidas se tornaram complicadas. Se tivéssemos vindo aqui como qualquer outra criatura neste planeta, a vida seria muito simples. Comer, dormir, procriar e um dia morrer.
Agora, nós temos que fazer todas essas coisas, mas por algum motivo, onde você está agora, onde quer que esteja, isso não é suficiente, não é? Você quer ser um pouco mais do que é neste momento. Se você só conhece dinheiro, talvez você esteja pensando em um pouco mais de dinheiro. Se você só conhece prazer, talvez em um pouco mais de prazer. Poder, em um pouco mais de poder. Todos estão querendo ser um pouco mais do que são agora. O processo de desejar está acontecendo continuamente. Quer você vá para o trabalho, ou para o bar, ou para o templo, ou se casar, ou ter filhos, ou estudar em uma universidade, todo esse esforço de vida, tudo isso tem sido em busca da felicidade, não é mesmo? Nos últimos 100 anos, com o uso da ciência e tecnologia, nós mudamos a própria face deste planeta. Hoje, temos o tipo de conforto e comodidades que nenhuma outra geração poderia sequer imaginar. Somos definitivamente a geração com mais conforto que já existiu neste planeta, não é mesmo? Mas somos também a geração mais alegre? Então isso não está funcionando? Cada criatura, da planta ao animal a todo o resto, incluindo os seres humanos, tem pago um preço enorme para criar esses confortos e comodidades e nós nem mesmo estamos felizes. Qual é o sentido disso? Nós engenhamos o mundo hoje de muitas maneiras para que ele funcione melhor para nós, não é? Não fizemos nada em relação a nós mesmos. Está na hora de realmente olharmos para isso, não é? Nas últimas 24 horas, quantos momentos de alegria você vivenciou? Quando você tinha 5 anos, uma criança, quantos momentos de alegria você vivenciava em 24 horas? De alguma forma, toda a equação se inverteu? Não importa onde você esteja, se está sentado em um palácio ou no céu, mas se a sua situação interior não é boa, nada disso importa, não é? Esta mente poderia ser uma fonte de êxtase, mas esta mente tornou-se uma fonte de sofrimento para a maioria das pessoas. Tensão, ansiedade, depressão. Por quê? Você simplesmente não sabe como lidar com ela, não é? Veja, só existe um problema na sua vida. A vida não está acontecendo da maneira que você acha que ela deveria acontecer. Esse é o único problema. Existe algum outro problema? Ninguém à sua volta vai agir 100% da maneira que você quer, não é mesmo? Sim? Ninguém agir da maneira que você quer, tudo bem. O problema é que este aqui não está agindo da maneira que você quer. Este é o problema, não é? As pessoas concluíram que o estresse é parte da vida delas. O estresse não é parte da sua vida. É que você não sabe como lidar com o seu corpo, você não sabe como lidar com a sua mente, você não sabe como lidar com as suas emoções ou com as suas energias de vida. Tudo está acontecendo acidentalmente. Então, para as coisas acontecerem da sua maneira, você começou a entender que no mundo você precisa engenhar aquilo. O mesmo com você. Nenhuma engenharia interior foi feita para você, não é? De modo acidental, você está tentando existir. Agora, eu estou falando sobre criar o tipo certo de química dentro de você, em que estar em paz e radiante seja simplesmente natural para você. Para você, para você, para você, para você, para você, para você, para você. No yoga, o simbolismo sempre procura mostrar o Adiyogi, ou Shiva, como metade homem e metade mulher. A ideia é lembrar a todos que essa é a natureza da sua existência. Portanto, trazer este equilíbrio entre masculino e feminino é o verdadeiro empoderamento da humanidade. Se o feminino tiver que encontrar o lugar certo no mundo, precisamos criar uma sociedade equilibrada, onde os aspectos mais sutis da vida são tão importantes quanto a sobrevivência. Se em nossos sistemas educacionais, música, arte, estética, se tornarem tão importantes quanto ciência, matemática e tecnologia, somente então o feminino encontrará expressão em uma sociedade.
É hora de reverter isso. Portanto, nós chegamos a um ponto no qual a tecnologia criou um espaço físico onde homens e mulheres podem participar na mesma medida. De muitas maneiras, em todos os lugares no mundo, a economia será o principal fator na vida das pessoas. É muito importante que as mulheres do mundo participem desse processo para criar uma economia mais gentil, uma economia sem brutalidade. É muito importante na liderança empresarial, nas salas de administração dessa nação e do mundo, que existam mulheres que sejam femininas, não mulheres que estejam tentando atuar mais masculinas do que os homens, mulheres que genuinamente têm algo de feminino vivo nelas, e também homens que não se envergonhem de ser femininos quando precisam ser. Esse equilíbrio tem que ser trazido à tona em uma sociedade. É somente nesse equilíbrio que existe empoderamento. O que você chama de flor é uma expressão frágil de uma planta mais resistente. Mas sem a flor, a planta não significaria nada. Portanto, o que chamamos de feminino é uma expressão mais frágil daquilo que somos. Mas, sem isso, nós não seríamos nada. Namaskaram, Sadhguru. Namaskaram, Sadhguru. Então, existem muitas perguntas que surgiram nas mídias sociais. Então, a primeira pergunta é do Kunal. Namaskaram, Sadhguru. Esta é uma situação sem precedentes. E todo mundo está sem a menor ideia neste momento. Não apenas no país, mas em todo o mundo. Você acha que o fim do mundo está próximo? Isso aconteceu. Dois sacerdotes Quaker estavam de pé com uma placa. O fim está próximo. Então, um motorista, um homem dirigindo um carro, veio, viu a placa, colocou a cabeça para fora do carro e disse: "Seu religioso maluco!" E, sabe, todas aquelas outras coisas que ele disse. E depois de alguns segundos, eles ouviram pneus gritando e um barulho de batida. Então um dos sacerdotes disse: "Acho que deveríamos ter apenas escrito: a ponte caiu." Então estávamos apenas dizendo: comportem-se de forma responsável, isso passará. Mas você quer dizer: o fim está próximo? Não, não, o fim não está próximo. A população do mundo não será exterminada. Mas, quando isso estiver terminado, como uma geração de pessoas, teremos a satisfação: nós enfrentamos bem essa crise. Ou teremos a vergonha e abaixaremos a cabeça, pois fizemos coisas irresponsáveis que custaram muitas vidas preciosas? Either you will hang your head in shame in 12 months' time, or you will walk with a certain sense of resolve and purpose in your life, because as a generation of people, we sailed through this with minimum amount of damage to the humanity. Esta única coisa estará definitivamente disponível para você. Seja isso ou aquilo, é meu desejo e minha bênção que possamos manter nossas cabeças erguidas depois de 12 meses. Vamos fazer isso acontecer. Veja, não existe aquele mundo e este mundo. Se existisse este mundo e aquele mundo e outro mundo, então nós nem estaríamos sentados aqui, teríamos ido para aquele mundo. Só existe um mundo. Não existe este mundo e aquele mundo. Neste momento, estamos sentados aqui. Cada um de vocês, em sua cabeça, pode estar pensando que está em seu próprio mundo. Mas isso vai desmoronar quando não houver mais comida para comer. Todos nós estaremos em um único mundo no momento em que estivermos com fome. Quando o estômago está cheio, nós todos podemos viver em mundos diferentes. Olá? Sim ou não? Assim que você ficar com fome, estaremos todos neste mundo.
Então há apenas um único mundo? Não imagine outras coisas. A criatividade humana é apenas a imitação de coisas que já existem, certo? Para nosso prazer, para nosso entretenimento, para nossa utilidade, nós podemos criar muitas coisas. Mas é tudo neste mundo, simplesmente não existe outro mundo. Não acredite nisso. Não acredite no que se passa em sua mente como sendo uma realidade. Isso é apenas uma realidade psicológica. Seu drama psicológico, se você o levar muito a sério e achar que é existencial, isso se chama alucinação. No dia em que você começar a pensar que é real, você vai pagar um preço alto por isso, enorme. A única coisa, deixa eu te dizer uma coisa, a única coisa que você tem é a vida. Olá? O resto é tudo imaginação, estou certo? Se você não entende o que eu estou dizendo, vamos tirar a vida de você. O que você tem? Tem metaverso? Tem dinheiro? Tem propriedades? O que você tem, eu estou te perguntando. A única bendita coisa que você tem é a vida. E a vida que você é agora é uma consequência da vida microbiana que está acontecendo no solo. Não é por causa de você que ela está lá, é só por causa dela que você está aqui. Não estou falando apenas da produção de alimentos, estou falando da sua própria evolução. Quem você é agora é uma consequência de toda essa vida microbiana. Nós nos esquecemos disso e por conta disso estamos pagando um preço. Então você é apenas uma consequência da vida que está acontecendo no solo e a única coisa que você tem é a vida. Tirando isso, simplesmente você não tem nada. Então não imagine coisas. Não importa, você vai para a Lua, você vai para Marte, ainda assim a única coisa que você tem é a vida, não é? Não ignore isso, porque isso é tudo que você tem. Não sei se você já viu pessoas morrendo de velhice. Eu já vi tantas pessoas morrendo ao meu redor. Não por minha causa, ok? Eu vou até elas porque as pessoas me convidam para estar lá. O que eu vejo é que 80% delas, quando chega a hora da morte, elas não estão com dor, elas não estão com medo, elas estão apenas confusas. Por quê? Somente quando a morte chega, naquele momento elas percebem que elas nunca viveram. Elas confundiram seu drama psicológico com a vida. Seu pensamento e sua emoção são criação sua. E sua tecnologia também é criação sua. Você coloca óculos e vê todo tipo de coisa, é tudo criação sua. Você desfrutar de tudo isso, tudo bem. Mas você deve entender, essencialmente, que você é vida. Essa experiência deve estar sempre lá. Não deve se tornar alucinatória, não é? Portanto, não nos deixemos levar a acreditar por forças comerciais em algo que não é verdade como sendo verdade. O fato é que você é uma vida e... se essa criação não é um metaverso, que diabos? Eu estou perguntando. Você nunca prestou atenção nela, do contrário, se você prestar atenção em uma folha, se você prestar atenção em qualquer coisa, verá que é muito mais do que qualquer metaverso. As pessoas não estão prestando atenção na vida, por isso estão tentando criar fontes alternativas. São fontes comerciais. Aproveite-as, mas não caia nessa armadilha. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. A vida é uma combinação de duas coisas. Uma certa quantidade de tempo e uma certa quantidade de energia. O tempo está passando. Você faz algo, você não faz nada, você está feliz, você está infeliz, tic-tac, tic-tac. Está passando para todos nós, ele não para nenhum de nós. Não podemos dizer, hoje não usei, deixa que eu vou rebobiná-lo, não existe tal coisa, o tempo está simplesmente passando. Por isso, a única coisa que podemos administrar é a nossa energia. Podemos administrar a nossa energia de tal forma, quer seja... Sabe, em tornar a sua vida muito profunda, esses são dois aspectos quando se trata da vida. Uma coisa é tornar a sua experiência de vida muito profunda. A outra coisa é que a sua atividade deve ser impactante. Eu acho que vocês estão se concentrando demais em tornar as suas atividades impactantes e não investem em tornar a sua vida profunda.
Porque neste momento você acha que o ácido o tornará profundo, que fumar o tornará profundo. Bem, isso lhe dá uma fachada, na verdade, isso o torna frívolo. Isso também é possível. Eu lhe digo, no meu tempo, quero dizer, quando eu estava na universidade, 13 dos meus amigos, em um período de 7 a 8 anos, 13 dos meus amigos morreram. Alguns por causa das drogas, overdose, alguns pilotando motos de forma muito imprudente, sabe? Sem saber onde está o limite, tentando pilotar como outra pessoa, certo? Você pode pilotar até o seu limite, você não pode fazer o que outra pessoa faz. Outra pessoa talvez esteja fazendo outra coisa. Você deve pilotar até o seu limite, você deve saber qual é o seu limite, você permanece naquela margem e vê como ultrapassar aquela margem, mas você não tenta fazer o que outra pessoa está fazendo nesse momento. Então, desse jeito, 13 dos meus amigos em um período de 7, 8 anos, cerca de 4 deles por drogas, os 9 restantes por causa de moto, eles perderam suas vidas. Todos eles eram pilotos maravilhosos, pilotaram comigo por muitos anos, todos eles, não é como nos Estados Unidos, ok? Isso é como sentar em um micro-ondas pilotar nos Estados Unidos. Não tem nada, apenas coloque no controle de cruzeiro e sente. Não é assim na Índia. Você está pilotando, um elefante pode estar na estrada, certo? E você precisa estar super alerta e intuitivo para pilotar numa determinada velocidade. Eram caras bons, muito bons no que faziam, mas um deles bebe e dirige, sabe, pilota. O outro acha que pode fumar e depois pilotar, dar uns tragos e depois pilotar, coisas assim, ou alguém a todo custo quer ultrapassar o outro, enfim. Essencialmente, não está calibrando as suas energias direito. Aqueles que morreram, morreram. Muitos outros se tornaram contadores, tornaram-se advogados, tornaram-se alguma outra coisa. Todos eles têm a minha idade agora. Quando eu olho para eles, todos são bem-sucedidos, têm dinheiro, esposa, filhos, tudo isso, mas não há vida neles. O tempo irá passar, de qualquer forma, quer você goste ou não. O hoje termina, o amanhã vem, o amanhã acaba, está acontecendo para todos nós. Portanto, estes são os 2 únicos ingredientes que você possui, tempo e energia. O que você faz com a sua energia é a profundidade da sua vida e também o impacto do seu trabalho. Por favor, todos vocês, façam isso acontecer para si mesmos. O mais importante é que a vida deve se tornar profunda em sua experiência. Então, como você impacta as pessoas, você não precisa se preocupar, qualquer que seja a maneira que você faça será para o melhor. Mas se você vive de forma superficial e tenta impactar as pessoas, algumas vezes você fará coisas boas, algumas vezes você fará coisas terríveis às pessoas, talvez com boa intenção. Porque as coisas mais horríveis neste planeta são feitas com as melhores das intenções. Não com má intenções. Sadhguru, obrigado por nos abençoar hoje com a sua sabedoria. Podemos ter uma salva de palmas para o Sadhguru, pessoal? Muito obrigado. Suponha que a sua mão direita se levante, faça coisas engraçadas, espanque você e cutuque os seus olhos. Você tem uma doença ou não? Sim, não é? Com certeza você tem. É exatamente isso que a sua mente está fazendo, não é? Ela se levanta, vem, machuca você, cutuca você, faz você chorar, faz você sofrer. Você tem uma doença ou não? Se a sua mão começou a lhe cutucar, a lhe agredir, a lhe bater, definitivamente, você está doente, não é? Sim. Portanto, se os seus pensamentos e emoções estão cutucando você, estrangulando você e torturando você todos os dias, não estaria você doente? Eu lhe pergunto. Eu estou indo pela sua própria definição. Então, porque essa doença está presente, ela se manifestará de muitas maneiras no corpo físico. Não há mais dúvida. Cada pensamento, cada reverberação no nível da mente, dependendo do tipo de reverberação que você cria, toda a química está passando por uma mudança, foi tudo medido? Neste momento, você está sentado aqui pensando em tigres, você tem um tipo de química, mudanças químicas ocorrem. Você pensa em flores, outro tipo de mudança química ocorre. Tudo isso foi medido? Então, para cada pensamento, se toda a química está passando por isso,
Se a sua mente estiver nesse estado, você sabe que tipo de sopa você está fazendo? Você é uma péssima sopa. Não só péssima, venenosa. Se você está submerso nessa sopa venenosa diariamente, como conhecer o bem-estar? Não vai acontecer desse jeito. Nós não temos tanto controle hoje no mundo sobre o que comemos, o que bebemos, o que respiramos. Tudo isso está de alguma forma envenenado. As sociedades modernas começaram a tratar doenças, enfermidades, como um processo natural, o que é um erro grave. As sociedades antigas sempre viram a doença como algo errado. Não é assim o que o ser humano deveria ser? Ser humano algum deveria estar em qualquer estado de doença? Doença significa que algo está fundamentalmente errado. Mas as sociedades modernas começaram a tratar isso como normal, porque há uma indústria que prospera à sua custa, uma indústria muito poderosa. A segunda maior indústria do planeta é a farmacêutica. Então, se a segunda maior indústria do planeta é a farmacêutica, tem muita sopa ruim, não é? Todo dia você tem que adicionar alguma coisa a este para fazer com que... Não. Se você estiver disposto, podemos transformar este em uma sopa muito maravilhosa? Se a química estiver em um estado fantástico, ser feliz será natural? Se você fizer isso, acredite, 70% das doenças desaparecerão do planeta. Outros 30%, há muitas influências externas que nem sempre estão sob controle. Você não pode controlar isso, somente até certo ponto. Então, se você estiver constantemente criando uma química desagradável dentro de você, como a vida dentro de você entenderá que você está buscando o bem-estar? Como? É simplesmente injusto? A vida dentro de você pensa, ele gosta de doenças, e ela dá isso a você. Sim? Se você está envenenando o seu sistema por dentro, e para isso há provas substanciais de que para cada pensamento e emoção a composição química do seu corpo está mudando, se você está criando veneno a partir de você e você quer viver bem, como é isso? A vida não funciona assim. A menos que você faça as coisas certas não acontecerão com você. Eu estava há pouco falando com alguém que é um tipo de especialista sobre a internet, etc. Eu disse o que está acontecendo, porque eu não consigo ver nada além de um pouco de notícias e o nosso próprio trabalho o tempo todo. Eu nunca consigo navegar ou ver nada, então eu perguntei o que as pessoas estão procurando, o que é? E ele disse, como se fosse um fato, ele disse que 70% é somente pornografia. 70% do tráfego da internet é pornografia. Eu não sei se essa porcentagem está correta, mas se for qualquer coisa próxima disso, quero dizer, o que está acontecendo com a gente? Quando um meio tão poderoso, com o qual nós podemos nos comunicar com o mundo inteiro, não temos nada melhor para falar? Eu não estou tentando ser moralista e dizer que isso é errado, aquilo é errado, mas eu estou falando que pela primeira vez na história da humanidade, nós temos essa capacidade de podermos falar algo para o mundo inteiro de uma vez só. Nunca antes isso foi sequer imaginável, não é? Eu quero que você entenda, você está achando tudo isso óbvio. Instagrams, e WhatsApps, e Twitters, e e-mails. Não ache tudo isso óbvio. Essa é a primeira vez que nós podemos nos comunicar com todos os seres humanos no planeta. Não é importante que as maiores possibilidades cheguem a eles? Hoje, as 3 maiores indústrias no planeta são
A primeira, a indústria número 1 é armas e armamentos. Número 2 é álcool e tabaco, juntos. Número 3 é farmacêuticos. Isso diz tudo sobre nós. Que tipos de pessoas nós somos, não é? E na internet é pornografia. Nós, como uma geração, não devemos deixar essa oportunidade passar. Nós não devemos deixar esses maníacos sexuais, vendedores de crianças, dominarem esse mundo. Como podemos deixar pessoas que vendem crianças para fazer coisas sujas com elas, dominarem esse planeta? Me diga, nós estamos deixando que eles façam isso? Nós não temos que lutar com eles. Todo mundo pensa que temos que lutar. Não, nós temos que inundar eles com coisas positivas.